Oi, pessoal! Para quem está na jornada da medicina, a gente sabe, né? Residência é sempre aquele ponto no horizonte. Um sonho, mas também um baita desafio. E às vezes, quando parece que o ciclo principal já fechou as portas, aparece uma nova janela. E é justamente sobre uma dessas chances que a gente vai conversar hoje. O Hospital do Rócio, lá no Paraná, abriu um processo seletivo. É para preencher vagas remanescentes de residência médica e o detalhe que chama mais atenção, o início é ainda em 2025. Tipo, daqui a pouquinho. Então, nossa missão aqui hoje é, esmiuçar isso. Quais são as regras, que especialidades estão na parada, como vai ser a seleção e as datas cruciais, né, que não dá para perder. Ok, vamos fundo nisso. Olha, é sempre interessante ver esses processos seletivos fora do calendário principal. Eles são, sim, uma segunda chance, claro. Mas também podem dizer muito sobre a dinâmica do sistema, né? Onde falta gente ou como os médicos se movimentam depois da primeira rodada. É um termômetro interessante. Boa perspectiva. Então vamos aos dados concretos que a gente tem do edital oficial. A instituição, Hospital do Rócio, que fica em Campo Largo, Paraná, são 12 vagas no total, espalhadas por diferentes programas, e o início, como eu disse, é rápido, setembro de 2025, o que leva ao ponto mais urgente, inscrição acaba dia 3 de setembro de 2025. É tipo correr contra o tempo mesmo. Exato. E é fundamental saber para onde são essas 12 vagas, né? A distribuição está assim. Uma vaga para cirurgia geral, acesso direto. Aí tem uma vaga para cirurgia torácica, mas essa exige pré-requisito em cirurgia geral, importante notar. Duas vagas para cirurgia oncológica, também com o mesmo pré-requisito de cirurgia geral. Seguindo, são 3 vagas para medicina intensiva, que é acesso direto. Depois, mais 3 vagas para neonatologia, que precisa do pré-requisito em pediatria. E para fechar, uma vaga para neurocirurgia e uma para ortopedia e traumatologia. Essas duas últimas são de acesso direto também. Analisando essa lista, chama a atenção ter áreas super concorridas, tipo neurocirurgia, cirurgia oncológica, mesmo sendo vaga remanescente, né? O que será que essa composição indica? É uma boa pergunta ver áreas assim de alta complexidade, né? Cirúrgicas especializadas, terapia intensiva, neo. Num edital desses, pode sugerir algumas coisas. Talvez uma rotatividade inicial um pouco maior, ou gente que passou em vários lugares e escolheu outro, sabe? Aí libera a vaga. De qualquer forma, mostra que tem oportunidade boa mesmo depois do caldeirão principal. E claro, reforça o ponto. Quem vai para torácica, oncológica ou neo, precisa mesmo checar se tem o pré-requisito certinho. Entendido. E para quem se encaixa ou buscas de acesso direto? Quais são os próximos passos? Falamos do prazo 3 de setembro. Tem mais algum detalhe importante da inscrição? Tem sim. Além do prazo apertado, tem a taxa de inscrição. Foi definida em R$ 900. É um valor considerável, né? Tem que entrar no planejamento financeiro do candidato. E sobre a seleção em si, o edital é bem direto ao ponto. Vai ser etapa única. É só uma prova teórica. Não tem análise de currículo, não tem entrevista nessa fase. Pelo menos é o que está descrito. Etapa única, então todo o peso da classificação cai nessa prova. Como ela vai ser e quando acontece? A prova está marcada para o dia 5 de setembro de 2025. É numa quinta-feira, à tarde, das 13h30 às 16h. E aqui tem um ponto bem importante. O formato da prova não é igual para todo mundo. Muda conforme a especialidade. Para cirurgia geral e medicina intensiva, por exemplo, são 40 questões de múltipla escolha. Já para neurocirurgia e ortopedia, a coisa muda. São 20 questões de múltipla escolha, mais 4 questões discursivas. E para as áreas com pré-requisito, torácica, oncológica e neonatologia, aí são 25 questões de múltipla escolha. Essa variação no formato é curiosa. Por que será que eles fazem isso? Parece ter uma lógica por trás, né? Provavelmente sim. Essa diferença sugere que eles tentam alinhar a avaliação com o que é mais crítico em cada área, né? Cirurgia geral, medicina intensiva, talvez exijam um conhecimento mais amplo e rápido, daí mais questão objetiva. Por outro lado, neurocirurgia, ortopedia, muitas vezes envolvem um raciocínio clínico mais complexo, diagnóstico diferencial, planejamento mais detalhado.
Aí a questão discursiva ajuda a ver como o candidato pensa, como estrutura a resposta, e nas com pré-requisito, talvez com menos questões, o foco seja bem específico na subespecialidade mesmo. Faz total sentido. A prova tenta espelhar a prática. E para classificar, é só fazer a prova e pronto. Não basta só participar. Tem um critério mínimo. Precisa acertar pelo menos 50% da prova para ser considerado classificado. A lista final vai seguir a ordem de nota, claro. E tem aquele detalhe que sempre chama a atenção: o desempate. Se tiver gente com a mesma nota final, o critério que está no edital é a maior idade do candidato. Idade como desempate. Sempre um ponto peculiar, mas enfim, são as regras do jogo. Pensando em quem está nessa luta, prova teórica, formatos diferentes, prazo curto, taxa alta, tudo isso grita que a preparação tem que ser muito, muito focada, né? Não dá para chegar lá só para ver qual é. Definitivamente não. Processo seletivo de residência, ainda mais esses fora de época, atraem gente muito determinada. Exige estratégia, intensidade. Não é só revisar a matéria. É entender o estilo da prova daquela instituição, sabe? Praticar o formato certo, se há múltipla escolha, se tem discursiva, controlar o tempo. Estar familiarizado com a estrutura da prova pode ser tão decisivo quanto saber o conteúdo médico em si. Quem está nessa jornada sabe bem, não dá para improvisar. Precisa de método, é identificar tema quente, fazer muita questão antiga para pegar o jeito da banca e ter material de revisão que funcione rápido, resumo ou alguma outra ferramenta. Acesso rápido à informação-chave faz toda a diferença quando o tempo é curto, assim. Essa parte da preparação estratégica é vital mesmo. E falando nisso, olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, aqueles resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Fica a dica. Voltando aqui para o Rocio, essa preparação sólida, com as ferramentas certas, é o que pode transformar essa oportunidade numa vaga real, né? Uma vaga de residência define muita coisa na carreira, e essas chances pontuais podem ser exatamente o que alguém estava precisando. E essa preparação, como você disse, vai além do conteúdo médico. Se a gente pensar no que leva à aprovação, entender as regras do jogo é tão crucial quanto saber medicina. O candidato precisa, sim, dissecar o edital, entender direitinho o formato da prova, da sua especialidade, número de questões, tempo, o corte de 50%, até o critério de desempate por idade. Cada detalhezinho importa. Ignorar um ponto desse pode custar caro, mesmo para quem está super bem preparado tecnicamente. A estratégia de prova, considerando tudo isso, é parte fundamental do sucesso. Ótima colocação, atenção aos detalhes do processo faz a diferença. Então, só para garantir que ficou tudo amarradinho, vamos recapitular os pontos-chave do Rocio. São 12 vagas remanescentes, início agora, setembro de 2025, inscrições até 3 de setembro, R$ 900 de taxa, prova teórica única no dia 5 de setembro, formato varia, 40 objetivas para cirurgia geral e intensiva, 20 objetivas e 4 discursivas para neuro e ortopedia, 25 objetivas para as áreas com pré-requisito, tóracica onconel. Mínimo de 50% de acerto para classificar. O que isso significa no fim das contas? Uma chance concreta, imediata, para quem busca uma dessas especialidades e está disposto a encarar um processo rápido e focado. E olhando só para o cenário que esse edital descreve, a própria existência dessa segunda entrada, dessas vagas remanescentes, convida a gente a pensar um pouco, né? Levanta uma questão importante sobre como funciona o sistema de residência no país. O que será que a necessidade de preencher essas vagas, nesse momento, pode indicar? É sinal de mudança na preferência dos médicos por áreas? Ou reflete mais a mobilidade? Gente que passa em vários lugares e escolhe um, liberando vagas em outros. Ou quem sabe, é só uma consequência natural da complexidade do processo principal, que acaba deixando umas cadeiras vazias no começo. A gente não tem como afirmar só com esse documento, claro,
Mas a situação faz a gente pensar nessas dinâmicas, nesses fluxos da formação médica especializada. É algo para se observar. Uma reflexão no final muito pertinente. Nos lembra que esse universo da residência é complexo e está sempre em movimento. Esperamos que essa nossa análise detalhada aqui das informações do Hospital do Rossio tenha sido útil, esclarecedora para quem está nessa busca. Continuem buscando conhecimento, se aprofundando. E para os candidatos que vão encarar essa prova, muita concentração e sucesso. Até a próxima!